Você passou por uma fase, fez os aprendizados necessários e agora precisa colher, precisa receber, né, os louros e os frutos de tudo isso que você passou. Olá, Touro! Seja bem-vindo ao Tarô com Essência. Eu sou a Thaís Gadelha, terapeuta energética e taróloga, e hoje nós vamos para a leitura da sua semana. Vamos descobrir quais as energias disponíveis para você, Touro. Vou abrir aqui a energia geral com o oráculo, tá bom? Energia geral da semana de Touro, por favor. Colheita, muito bem. Energia da colheita. É chegado o momento de receber as respostas, colher os frutos de todo o aprendizado ao longo da jornada. Quando um ciclo se encerra, com ele há uma recompensa e um chamado para novos ciclos que virão. Muito bem, Touro, algo aí se finalizando essa semana para você poder colher os frutos dessa grande jornada, de todos os aprendizados que você fez nessa fase. Essa energia, eu gosto muito dela porque ela deixa claro. Você passou por uma fase, fez os aprendizados necessários e agora precisa colher, precisa receber, né, os louros e os frutos de tudo isso que você passou. Vamos entender melhor com o tarô, mas eu já gostei aqui porque é uma energia de você colher, é semana de você colher, certo, Touro? Não sei o que você veio plantando aí ao longo dos ciclos, né? Porque são muitos ciclos que se abrem e se fecham conforme a gente vai tomando decisões e fazendo os aprendizados. Mas o importante é que a colheita sempre chega, não é? Vamos lá. Tarô, como será a semana de Touro, por favor? Energias disponíveis. Touro. O julgamento. Mais uma. Quase virou o sol aqui. Vamos lá, Touro. 8 de espadas. Mais uma. Entender melhor. O mundo. Tá explicada a colheita. O mundo. Muito bem. O julgamento. 8 de espadas. O mundo. Aqui, Touro, você está sendo despertado. Eu acho que você não percebeu o quanto você tem direito de colher. Essa sensação que me vem. O mundo só confirma que você finalizou os aprendizados dessa jornada. Não tem mais o que fazer aí e está na hora de colher. Mas você está se segurando. Você está precisando ser despertado. Essa energia do julgamento, o anjo do céu, né, tá tocando ali a trombeta e as pessoas embaixo estão levantando porque estão sendo acordadas. Então você está passando por um processo de despertar. Por quê? Porque você está se sentindo cego, confuso, preso, amarrado em alguma situação, ou até mesmo nesse ciclo. Às vezes você está vivendo isso há tanto tempo que não acredita que acabou. Eu já posso colher? Pode, Touro, tá na hora de colher. Então, às vezes a gente fica tantos anos, né, numa situação difícil, vivendo certas frequências, um paradigma às vezes escasso, um paradigma de vitimização, que a gente demora para se libertar e demora para perceber que tá tudo bem, você já aprendeu, agora vamos caminhar, vamos para frente, porque senão você não vai sair do lugar. Como é que a vida vai te trazer outros aprendizados? Como é que a vida vai abrir outros ciclos, outras fases, se você não perceber que você já pode ir, né? Que já acabou essa fase aí, que tá na hora de colher. Só que para isso você tá precisando ser despertado, Touro. Você tem muitos blocos de crenças limitantes. Muitos. A sua mente ainda está muito rígida. Ela ainda está muito fechada em algumas coisas, numa forma de pensar. E eu tenho a sensação também que essa semana você vai levar um chacoalhão, assim, da vida, do universo. Um chacoalhão para você entender, enxergar dentro de você as camadas de limitação que existem. É difícil fazer esse processo, precisa de bastante autoconhecimento,
Se não estiver conseguindo sozinho, busque ajuda, eu sempre falo isso, porque o sistema de pensamentos, ele é formado pelo nosso ego. Então imagine quantas coisas que a gente colocou dentro da nossa mente que nos deixaram cegos, nos deixaram com a sensação de estar amarrados, de estar vivendo a mesma coisa por muito tempo. E eu sinto esse peso, nossa, tanto tempo que eu tô dentro dessa fase que eu não sei como é viver uma nova fase. E eles estão dizendo para você, Touro, mas tá na hora de colher. Tá na hora de colher, você já aprendeu tudo que tinha que aprender aí. Mas para você entender o fim dessa fase, para poder colher, você vai ser chacoalhado essa semana, você vai ser despertado. Alguma coisa vai te tocar aí, um vídeo, uma música, alguém vai trocar alguma palavra com você, um livro, não sei, Touro, mas alguma coisa precisa dar um chacoalhão na sua mente para você perceber as camadas de limitação e de rigidez que você tem. E o quanto isso precisa ser liberado para você poder ir para frente. Que mais, por favor? Muito importante essa mensagem, Touro. Mais uma, Touro. 6 de paus, muito bem, gosto muito dessa energia. Mais uma. Nossa, Rei de ouros. Nossa, aqui eu sinto o quanto você, Touro, tem essa coisa de liderança, de maturidade, de ser reconhecido, de acessar a vitória. Aqui eu sinto um desejo seu, um desejo do que você quer. E eu acho que é isso que você precisa enxergar, que você pode colher. Você pode colher essa postura madura, essa postura de rei. Você pode colher, você ser reconhecido pelo que você faz, pelo que você entrega para as pessoas. Tá tudo bem, é isso que me vem aqui. E esse 6 de paus me faz sentir o quanto você deseja ser notado. Ser notado porque venceu, porque alcançou alguma coisa aí na sua vida. Me vem essa sensação. 6 de paus, ele fala desse reconhecimento, mas eu tô sentindo aqui como se fosse um desejo seu muito forte, Touro, de ser notado, e não é de uma forma ruim. Esse reconhecimento te cura de muitas coisas que você já viveu, de muitas coisas que você acabou se limitando aqui, por exemplo. Você se limitou, você se fechou, você não conseguiu enxergar muitas coisas. Precisa ser despertado para poder perceber isso dentro de você. E isso tudo te traz esse desejo. Tem alguma coisa a ver com a sua história, com coisas que você já passou. Coisas muito fortes, coisas muito difíceis, muito pesadas. E você tem essa vontade, assim, esse desejo ardente de ser reconhecido. Reconhecido ainda como líder. Como líder, como alguém maduro, como alguém que dá conta das coisas ao redor, das situações. Só que, de novo, para isso acontecer, você precisa liberar muita limitação na sua mente. E aí, ó, o julgamento, ele vem para ajudar. É uma ajuda, é um empurrãozinho do universo para te dar uma chacoalhada e você conseguir avançar. Muito bem, mais uma, por favor. Semana de Touro. Ok. 2 de paus. Mais uma. 5 de espadas. 2 de paus me mostra o quanto você pensa, você reflete, você analisa, você olha situações em terceira pessoa. Sabe aquela mente que consegue sair da situação para poder avaliar? Isso é uma habilidade difícil, não é todo mundo que consegue. Quando a gente está vivendo o drama, a dor, a situação, a gente está ali no papel do personagem, né? A gente está vivendo na carne.
Mas o 2 de paus me fala que você tem essa habilidade de várias vezes conseguir se retirar da cena, isso dentro da sua mente, tá? Isso é o poder da mente que a gente tem. Você se retira, sua consciência consegue fazer isso. E você consegue avaliar os cenários. Você consegue avaliar as situações. Me vem muito essa sua habilidade. E isso é muito bom, porque pode te ajudar aí, né, a entender também. Se você conseguir fazer essa habilidade dentro de você, para avaliar os blocos de ideias limitantes, né, de ideias que estão te impedindo de avançar, vai ser perfeito, Touro. Perfeito. Então você avalia, você observa, você entra em planejamento dentro da sua própria mente por diversas vezes, em várias situações. Só que aqui a mensagem é clara. Você precisa entender que também dá para colher. Não é só planejar, não é só montar as coisas na sua cabeça, não é só fazer. Tem momentos de colheita. Tem alguma coisa que você finalizou ou você finaliza essa semana de aprendizado, de ciclo, de fase e que você colhe, certo? Aqui o 5 de espadas eu vejo como um alerta na sua semana. Acredito que por conta desse desejo de ser reconhecido como líder, de ser visto pelas pessoas, às vezes a gente acaba caindo nos nossos próprios labirintos mentais, né? A gente acaba cantando vitória antes do tempo, a gente acaba se perdendo no ego. Eu sinto que é só um alerta aqui para você nutrir esse desejo, essa vontade, colher o que tem que colher, tá bom? Dessa nova fase, mas não se perde. Continua aqui, ó. Continua nessa análise que você faz com esse 2 de paus, isso é muito importante. E não conte aí com a vitória antes do tempo. As coisas precisam de tempo para colher, você tá na semana disso, mas tem outras que precisam de um pouco mais de tempo e tá tudo certo, faz parte aí do ritmo da vida. Então aqui é só um cuidado com o ego, cuidado para não se perder dentro de toda essa ambição de ser reconhecido, de acessar essa potência. Você já tem, você já é touro, mas está precisando ser despertado dentro da sua mente para romper algumas estruturas que você mesmo criou. A gente mesmo que cria com a nossa mente a nossa realidade. Certo? Muito bem, vou pedir aqui um conselho final para você com o oráculo vibracional. Vamos lá. Conselho final, por favor, touro. Semana de touro. Vontade. Uau! Energia da vontade. Muito bem. Vontade. Você precisa exercer a sua vontade agora, mas não de maneira dificultosa ou estressante. Use a vontade como uma extensão da intenção. Coloque em prática a percepção que você tem. A sua intenção fica cada vez mais clara à medida que você usa a vontade para vencer adversidades ou superar obstáculos. O principal é ter uma visão clara do que você está fazendo e não desistir nunca de seguir na direção que representa o bem maior para todos os envolvidos. Falei isso na última leitura. Peça sempre para o bem maior de todos os envolvidos. E aqui me vem, né, essa percepção clara. Tá vendo como você consegue fazer isso dentro da sua mente? Se retirar, analisar os cenários. Então, continua com isso. E a afirmação é: eu uso a minha vontade com intenção clara, para o benefício de todos os envolvidos. Lindo! Por isso esse alerta aqui, né? Cuidado com essa coisa do ego para não escorregar, porque é sempre para o bem de todos os envolvidos. Quando a gente alcança determinado patamar na nossa vida, quando a gente é reconhecido por isso, sempre é para o bem de todos os envolvidos. Nunca fica só na gente. Nunca faz parte só do nosso ego. Sempre tem uma extensão. Então, o convite é isso. A sua vontade, ela precisa ser estendida para o bem de todos os envolvidos. Não deixa só em você. Estende essa criatividade, estende esse amor, estende, porque quanto mais você estende, mais você colhe. Certo, touro?
É isso que eu tenho para você nessa semana. Se você tem interesse de passar em algum atendimento comigo, aqui embaixo tem todas as informações na descrição. Não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho, deixar o seu comentário se você gostou da leitura e a gente se vê na próxima semana. Um grande beijo e até o próximo vídeo.